A qualidade do relacionamento entre as pessoas dentro da sua empresa pode impactar diretamente nos seus resultados. Nesse episódio, nós vamos entender o poder da comunicação para gerar mais resultados para você, para sua área e para sua empresa. Eu sou Dalton Ribeiro e este é o episódio 99 do DaltonCast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Então, vamos lá. Bom, certamente você sabe que existem diversas formas de você trabalhar dentro da sua área, dentro da sua empresa, para aumentar os seus resultados. Se você já nos acompanha aqui há algum tempo, sabe que diversas vezes nós falamos sobre modelo de gestão, sobre melhorar o tipo de liderança que você tem junto aos seus colaboradores, sobre ter uma visão mais estratégica. Mas no episódio de hoje nós vamos falar especificamente de algo que muitas pessoas ignoram, deixam para segundo plano, que é exatamente o poder da comunicação na geração de resultados. E por que isso acontece? Bom, basicamente você precisa entender que nós, seres humanos, somos seres sociais e emocionais, com capacidade de raciocínio, sim, de criatividade, sim, mas essencialmente nós precisamos nos relacionar com as outras pessoas para termos qualidade de vida. Nós nos sentimos mais seguros quando nós estamos nos relacionando com outras pessoas, com esse convívio social. Isso é da natureza do ser humano. Mesmo aquelas pessoas que acreditam que são introspectivas e que não precisam conviver com ninguém, que podem passar o resto da sua vida sozinhos. É um engano acreditar nisso. Porque no fundo, mesmo as pessoas introspectivas têm lá o seu grupo, a sua zona de conforto social, aquelas pessoas com as quais elas se relacionam. É ou não é? Você conhece alguém que viva sozinho numa caverna e não fale com ninguém? Isso não acontece porque nós somos seres sociais. Só que a comunicação vai muito além do básico, na verdade, ela é fundamental até para a nossa qualidade de vida. Existe uma pesquisa que é considerada a pesquisa mais longeva já realizada. Ela iniciou no século passado, foi promovida pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e ela queria identificar que fatores influenciam na vida humana ao longo dos anos. Então, eles pegaram lá jovens de cerca de 16, 17, 18 anos, de diferentes classes sociais na cidade, e começaram a acompanhar esses jovens ao longo de suas vidas. E uma vez por ano, esses jovens preenchiam um formulário bem completo sobre o que estava acontecendo, sobre o que eles estavam vivenciando, em que momento da vida eles estavam. Essa pesquisa já tem mais de 60, 70 anos e ela trouxe os seguintes resultados. Aquelas pessoas que têm relacionamentos sociais de maior qualidade são as pessoas que tiveram uma vida mais feliz, que tiveram uma velhice mais saudável, que tiveram uma vida mais longeva, viveram mais anos, tiveram menos doenças. O fator que fez a diferença foi o tipo de relacionamento que essas pessoas tiveram ao longo de suas vidas. Quanto melhor era o nível de relacionamento, mais felizes, saudáveis e por mais tempo essas pessoas viviam. Isso mostra o quanto os relacionamentos são importantes. Agora, pensa comigo aqui. Quanto tempo de vida você passa no seu ambiente de trabalho? Desconte aí as horas que você dorme, come, toma banho e se desloca para ir e vir. O que sobra é o tempo que você tem para conviver com as outras pessoas. E perceba que a maior parte desse tempo de convivência, de relacionamento, é com as pessoas dentro do seu ambiente de trabalho. Ou seja, a qualidade dos relacionamentos que você tem no ambiente de trabalho vai fazer diferença na qualidade de vida que você tem. A gente já sabe, e você que me acompanha aqui, já deve ter me ouvido falar dos acionadores mentais de engajamento. Algo que eu percebi, que eu desenvolvi e que eu ensino para os meus mentorados e para os meus alunos.
para mostrar exatamente como nós, na posição de líderes, podemos aumentar o nível de engajamento dos nossos colaboradores. O nível de engajamento que faz aumentar todos os resultados da empresa, desde absenteísmo, turnover, desde redução de problemas emocionais e psicológicos, até aumento da lucratividade, da produtividade, da satisfação dos clientes. O aumento do nível de engajamento leva à melhora de todos os indicadores da empresa. E se é tão importante, você, como líder, precisa entender como aumentar o nível de engajamento dos colaboradores da sua equipe. E por isso, inclusive, que lá no treinamento Líder no Comando, nós temos um capítulo só para falar da gestão proativa de engajamento. Aqui na descrição tem um link que vai te levar para uma aula que você pode assistir depois que terminar de ouvir aqui o podcast, para entender melhor como motivar os seus colaboradores. É uma aula especial gratuita que eu disponibilizo. Então perceba que o engajamento é muito importante. E um dos acionadores mentais de engajamento é justamente a conexão emocional. Por quê? Porque somos seres sociais e emocionais. E isso impacta e muito nos nossos níveis de engajamento. Agora, mesmo sabendo de tudo isso, ou não sabendo, talvez você esteja entendendo e percebendo a importância disso neste momento, nós também sabemos que nem todas as pessoas têm um bom relacionamento dentro do trabalho. Se você puder avaliar os tipos de relacionamento que você tem, você pode qualificar ali em 3 grandes grupos. Você tem aquelas pessoas no seu ambiente de trabalho com as quais você não se relaciona, porque você não gosta da pessoa ou porque você nunca teve oportunidade. Então, esse é um grupo das pessoas com as quais você não se relaciona. Existe um outro grupo de pessoas dentro da empresa que são as pessoas com as quais você tem um relacionamento mediano. Ou seja, você fala com ela, você participa de reuniões com essa pessoa, você conversa com ela sobre temas do trabalho, você respeita essa pessoa enquanto profissional, mas é só. É por aí. Termina aí. A pessoa não sabe nada sobre a sua vida pessoal, vocês não falam sobre nenhum assunto que não seja assuntos de trabalho. E isso significa que o seu relacionamento, a sua conexão emocional com ela é praticamente igual a daquelas pessoas com as quais você nem se relaciona. Em termos emocionais, não existe uma conexão emocional. Agora, existem também, eventualmente, aquelas pessoas com as quais você se relaciona de uma maneira muito mais intensa do ponto de vista emocional. São aquelas pessoas com as quais você normalmente sai para almoçar, são aquelas pessoas que normalmente têm um relacionamento fora da empresa com você, vocês combinam de dar uma caminhada no final de semana, eventualmente você convida ela para um churrasco na sua casa ou para o aniversário dos seus filhos. Essa pessoa, normalmente, ela tem um relacionamento com você que é muito mais emocional. Você conhece a vida dessa pessoa, você compartilha com ela alguns dos seus problemas, das suas dificuldades, dos seus desafios. E ela faz a mesma coisa com você. E é claro que este nível de conexão emocional é muito maior. Isso faz com que você se importe com essa pessoa muito mais do que com qualquer outra pessoa que esteja nos outros 2 grupos. Isso é natural. Isso faz com que você confie nessa pessoa muito mais do que as pessoas que estão nos outros 2 grupos. Por quê? Porque a conexão emocional promove a confiança. Agora, a base disso tudo é justamente a comunicação. Por quê? Porque para a gente desenvolver essa conexão emocional, para a gente se importar com alguém, para a gente conseguir confiar em alguém, a gente precisa da comunicação. É através da comunicação que nós vamos nos relacionar com as pessoas, que as pessoas vão nos contar coisas e nós vamos contar coisas para elas, que pela forma como nós nos comunicamos, o nosso cérebro vai entender que podemos ou não podemos confiar naquela pessoa. E tá tudo bem que às vezes confiamos nas pessoas e às vezes elas quebram a nossa confiança, nos frustramos, isso faz parte, nós sentimos isso. Mas isso faz parte do nosso amadurecimento, do nosso crescimento emocional e profissional. Então perceba que a base de tudo é a comunicação, é o relacionamento entre as pessoas.
E eu queria chamar a atenção para um tipo de relacionamento que é muito significativo dentro das empresas, dentro das organizações, que é exatamente o relacionamento entre os líderes das áreas, entre os gestores, entre os gerentes e ou os diretores da empresa. E tem uma coisa que acontece que está diretamente relacionada à qualidade da comunicação e da interação, do tipo de interação que esses líderes têm dentro da empresa. Por quê? Porque quando o nível do relacionamento é um nível de relacionamento com alto nível de conexão emocional, quando as pessoas têm um relacionamento fora do ambiente de trabalho, quando as pessoas conhecem verdadeiramente umas às outras, quando elas se envolvem pessoalmente com as outras, e aqui eu estou dizendo, não precisa ser uma amizade, você não precisa ser o melhor amigo daquela pessoa, não. Basta que você conheça um pouco sobre ela, o suficiente para você se importar com ela. O suficiente para quando você perguntar para ela de manhã: "Olá, tudo bem?", a pessoa diga sim e você perceba que aquele sim é diferente. Que não tá tudo bem coisa nenhuma, que você tá vendo pelo olhar dela que tá acontecendo alguma coisa. Você não precisa ser o melhor amigo dessa pessoa. Uma vez eu estava dando consultoria para uma empresa e aconteceu exatamente isso. Uma pessoa veio falar comigo de manhã, eu já tinha falado com um monte de gente na empresa, e quando eu perguntei, aí, tá tudo bem? Ela falou, tá. E eu percebi na hora que não estava tudo bem. E aí ela passou por mim, eu deixei ela passar, e depois eu fui atrás dela. Fui lá na área dela, onde ela trabalhava, e perguntei, fulano, me diz uma coisa, tá acontecendo algo, você está diferente. Você me disse que está tudo bem, mas eu estou vendo que não está tudo bem. E a pessoa ficou surpresa, olhou para mim com uma cara de espanto e falou: que poder é esse que você tem? Eu falei com todo mundo e ninguém percebeu. Você, que está aqui há pouco tempo, que é uma pessoa de fora, um consultor, percebeu. Realmente, eu estou passando por um problema pessoal lá com a minha família e tal. E a pessoa falou para mim. Inclusive, eu falei, cara, se você precisar, conversa lá com o seu líder para que você possa resolver isso. E ele ficou impressionado como a forma que eu tinha percebido. E por que que eu percebi? Porque ao longo do tempo em que eu estava trabalhando naquela empresa, eu desenvolvi relacionamento com as pessoas, porque eu sabia que quanto melhor o meu relacionamento com as pessoas, mais eu poderia contribuir com aquela empresa. Eu preciso que as pessoas confiem em mim no meu trabalho. Como consultor, mentor e treinador, isso é fundamental. Então eu faço com que isso aconteça exatamente utilizando a comunicação. Então, isso mostra como a comunicação é importante e como ela pode influenciar os resultados das pessoas. Então, quando os líderes de uma organização têm um nível de comunicação que é simplesmente aquele nível de comunicação padrão, que eles se encontram apenas em reuniões e não compartilham nada, não conhecem de verdade um ao outro, você perde a oportunidade de aumentar o nível de engajamento, você perde a oportunidade de aumentar a percepção das oportunidades, você perde a oportunidade de que as áreas sentem e desenvolvam e resolvam os problemas sozinhas, sem precisar levar para cima, para o presidente ou para o dono da empresa. Porque quando as pessoas se comunicam, elas resolvem os problemas, elas percebem os problemas e conseguem resolver sozinhas. Eu estava conversando outro dia com o presidente de uma grande empresa e ele falando como é cansativo ter que resolver problemas porque as pessoas da equipe não conversam entre si, os líderes não se falam. Como é cansativo você tem que entrar para intervir nisso. Uma vez eu estava trabalhando com uma outra empresa, dando mentoria para um grupo de líderes, e aí, num determinado momento, era um trabalho online, e num determinado momento, quando a pandemia deu uma acalmada, eu tive a oportunidade de ir até a empresa. E conversando com o dono dessa empresa, ele estava me falando que ele se frustrava muito, porque ele estava vendo que as pessoas não se falavam, que toda hora levava alguma coisa para ele resolver. E era porque as pessoas não se falavam. Que ele perguntava para um sobre uma coisa, um processo que era integrado, e um sabia uma coisa que o outro não sabia. As pessoas não se falavam. E aí, quando estava lá na empresa e conversando com as pessoas e percebendo o que, que acontecia no dia a dia, ficou muito claro para mim, não existia conexão emocional entre as pessoas. E aí teve um momento em que estava todo mundo junto, teve um café da manhã muito bacana, eu ia dar um treinamento para todos os colaboradores e eu aproveitei aquele momento para perguntar:
Fulano, você conhece Ciclano? Ah, conheço. Nós trabalhamos juntos há 5 anos. Qual é o nome do filho dele, então? Hã? Qual é o nome do filho dele? Vocês trabalham juntos há 5 anos, imagino que você sabe que ele tem um filho. Porque eu tô aqui há 2 dias e eu sei que ele tem um filho, qual é a idade e qual é o nome. E a pessoa ficou assim, constrangida porque não sabia. Aí eu fiz a pergunta para outro. Aquela pessoa ali, líder da outra área, você fala todo dia com ela. Ela é casada ou é solteira? Qual é o nome do marido dela? Não sabia. Não sabia nem se era casada ou solteira. Ou seja, as pessoas não conversavam, as pessoas não se conheciam. E eu vou te dizer uma coisa: era uma cidade pequena, relativamente pequena, né? As pessoas têm essa percepção de que nas cidades pequenas todo mundo conhece todo mundo. Não conhece nada. Dentro da mesma empresa, trabalhando junto há 2, 3, 4, 5 anos, as pessoas não se conheciam. E aí eu mostrei para as pessoas o quanto que era importante. Inclusive, fizemos uma dinâmica muito legal que você pode fazer depois aí na sua empresa quando tiver um treinamento todo mundo junto, que foi perguntar, dar oportunidade para as pessoas se apresentarem de uma forma diferente, dizendo, conte para você uma coisa que você gosta ou que você é muito bom e que ninguém sabe essa informação sobre você. E foi muito bacana, que aí apareceram músicos, dançarinos, chefes de cozinha, pessoas com muitos talentos que ninguém sabia. E a ideia foi, depois daquilo, levar aquilo para um ambiente externo e continuar para que as pessoas pudessem melhorar um pouquinho, pelo menos naquele dia, o relacionamento entre elas. Porque isso era importante. Então, isso faz toda a diferença. E perceba que você pode induzir que isso aconteça. Quando as pessoas se falam mais, você tem mais sinergia. As pessoas colaboram umas com as outras, elas se ajudam. E tem uma coisa interessante quando você está falando de líderes. Quando os líderes compartilham informações, conversam, se relacionam de forma mais profunda e não só apenas de forma superficial, existe uma conexão que é perceptível. Eles almoçam junto, eles se falam, eles se encontram no final de semana, eles fazem alguma outra atividade junto, eventualmente as famílias se conhecem. Isso é percebido pelas equipes. E, magicamente, as equipes começam a se relacionar melhor umas com as outras. Não é magicamente. É porque o líder é o espelho que a equipe segue. A equipe se espelha no líder, repete os comportamentos do líder de forma inconsciente. Então você começa com a conexão entre os líderes, criar uma conexão entre as equipes. Uma outra vantagem que você tem quando você tem essa conexão é que as pessoas começam a compartilhar as suas vulnerabilidades. Olha, eu estou enfrentando um desafio aqui na minha área. E talvez um colega já tenha passado por aquilo em outro momento e possa colaborar. Olha, está faltando uma habilidade aqui, eu estou com dificuldade de realizar esse trabalho. Aí uma outra pessoa vem e fala, não, mas eu tenho uma pessoa na minha equipe que é muito boa para isso. Eu me lembro uma vez quando eu trabalhava lá na Vale, que a minha gerente mudou de área, era gerente geral, mudou de área, foi para uma outra área da companhia, e um belo dia ela mandou uma mensagem para a pessoa que era o meu gerente, né, que era o meu gerente de área, perguntando se eu podia colaborar com o trabalho lá na outra área. Era tudo mesmo prédio, né? Era fácil esse deslocamento. E eu fui lá para ensinar para as pessoas da outra área como realizar uma determinada análise e demonstrar uma determinada variação lá nos resultados, de forma que ficasse claro onde é que as pessoas poderiam atuar. Isso acontece por quê? Porque o meu líder e a minha ex-líder, que agora estava numa outra área, tinham um relacionamento mais próximo, tinham uma conexão. Isso acontecia porque as pessoas se relacionavam e entendiam e queriam de fato colaborar umas com as outras. Por quê? Porque existe esse tipo de conexão. Uma vez eu estava lendo um livro e eu gosto muito de fazer essa analogia entre o esporte e o mundo empresarial, porque em muitos aspectos as coisas estão correlacionadas. E o livro falava sobre o clima, o relacionamento que existia entre os jogadores de um determinado time de basquete da NBA lá nos Estados Unidos. O San Antonio Spurs, se não me engano.
E dentro desse time havia um ambiente de família, um ambiente de conexão emocional muito forte, que permitia que as pessoas se ajudassem e colaborassem e se importassem muito mais umas com as outras. E lembra quando esse ambiente existe, quando esse clima acontece, quando esse verdadeiro espírito de equipe se faz presente, as pessoas têm um resultado muito melhor. Agora você imagina os líderes da sua empresa se relacionando dessa maneira. Você imagina os líderes da sua empresa desenvolvendo um senso comum de pertencimento, um propósito comum, um objetivo comum, onde um líder ajuda o outro, onde uma área ajuda a outra, com o objetivo comum de levar mais resultados para a empresa como um todo, onde as pessoas se alinham de forma estratégica para gerar mais resultado. Você já imaginou o poder que isso tem? Agora, para que tudo isso aconteça, você precisa que as pessoas se comuniquem. Você precisa promover uma integração maior entre as pessoas. E existem algumas formas de você fazer isso. Eu trouxe aqui alguns cases para compartilhar com você, para inspirar, para que você possa fazer na sua empresa, replicar aí na sua empresa. Já falei da dinâmica lá das pessoas se conhecerem. Agora, o Google, por exemplo, é uma empresa que já há muitos anos, e eu acompanho biografia de alguns dos ex-presidentes do Google, então eu trago isso diretamente da fonte. Então, lá no Google, o que acontece? Entendendo a importância dos gestores, dos líderes se aproximarem, se conectarem, é muito comum surgirem oportunidades para essas pessoas trabalharem juntas. Surgirem não, né? O Google faz acontecer. Então existe, por exemplo, um evento que é uma rodada de novos projetos. Qualquer líder pode endereçar um novo projeto dentro do Google. E aí, esses projetos são demonstrados, são apresentados, e as pessoas têm a oportunidade ali de se posicionar, se gostaram, se não gostaram, se são favoráveis ou não àqueles projetos. E aí, o que o Google faz? Ele pega aquela pessoa que apresentou, junto com outros líderes que apoiaram aquela ideia nessa apresentação, para que essas pessoas trabalhem junto no desenvolvimento daquele projeto. Porque às vezes o projeto é só uma ideia, né? Para transformar uma ideia num projeto, precisa ter algum trabalho em cima dele. Avaliar realmente, aprofundar as análises. E aí, o que o Google faz? Pega esses líderes que apoiaram e faz com que eles trabalhem juntos naquele projeto. E esses líderes trabalhando juntos naquele projeto, eles vão conviver e se relacionar de uma maneira mais próxima. Inclusive, eles separam uma parte do dia deles, da semana deles, para trabalhar naquele projeto. E aí, quando eles estão juntos no projeto, eles têm oportunidade de se relacionar melhor e se conhecer. E um vai conhecendo o ponto forte do outro, e um vai conhecendo o ponto fraco do outro, e ali vão surgindo oportunidades de compartilhar as próprias vulnerabilidades. E aí um ajuda o outro, e aí você vai aumentando essa conexão, esse relacionamento entre as pessoas. De tal forma que quando o projeto é apresentado já numa fase mais elaborada, esses líderes já estão muito mais conectados. E esse aumento do engajamento promove que o resultado desse projeto seja muito melhor. Imagina você ter conhecimentos de diferentes áreas num determinado projeto, com as pessoas se relacionando e se relacionando de uma maneira mais intensa, mais conectada. Então, é uma ideia que você pode fazer aí na sua empresa. E se tiver resistências do tipo, não, mas como é que a gente vai trabalhar junto num projeto? A gente não tem tempo para isso aqui na nossa empresa. Na nossa empresa está todo mundo muito ocupado. Tá tudo bem você ouvir isso se a pessoa é analista, se é um especialista. Agora, se um líder da empresa está falando que não tem tempo, ali existe um sintoma de que há um problema e um problema que tem que ser tratado. Porque uma das funções do líder é ter tempo para trabalhar neste tipo de iniciativa, para enxergar esse tipo de oportunidade, para trazer uma melhoria que vai levar aquela área para o próximo nível, que vai trabalhar num projeto que seja estratégico dentro do plano estratégico da companhia. Se o líder diz que ele não tem tempo, então ele não está fazendo gestão e liderança como ele deveria estar fazendo. Ele provavelmente não é um líder no comando, porque se ele está fazendo funções operacionais, se ele não tem a capacidade de abrir o dia e saber tudo o que está acontecendo num painel de indicadores de gestão, e se ele não tem uma equipe que realiza
a gestão proativa de resultado na prática, então existem pontos a serem desenvolvidos. E aqui eu já vou deixar a minha recomendação. Eu posso ajudar esses líderes que não estão conseguindo, de fato, fazer uma gestão e liderar os seus times como eles poderiam. E provavelmente não é por falta de vontade nem de disposição. Talvez esteja faltando exatamente algumas informações, alguns conhecimentos, algumas ferramentas que esse líder pode aprender e começar a utilizar para que consiga sobrar tempo para que esse líder possa pensar de maneira mais estratégica e alavancar o resultado daquela área e, eventualmente, de toda a empresa. Se você quiser saber mais, aqui na descrição do episódio tem o link para você contactar a minha equipe e a oportunidade que você vai ter de marcar uma conversa comigo para eu entender o que está acontecendo e te sugerir eventualmente as melhores soluções em termos de desenvolvimento. Então, já fica aqui essa oportunidade para você. Agora, que outras alternativas você tem para estimular o relacionamento entre os líderes da sua empresa, além dessa iniciativa do Google? Você também pode estimular as pessoas a passarem mais tempo juntas, fora do escritório. Por quê? Porque normalmente, dentro do escritório, elas já estão juntas, já passam ali 8, 10, 12 horas juntas. E isso não vai fazer com que as pessoas aumentem o seu nível de conexão emocional. Por quê? Porque provavelmente não vai haver espaço nem ambiente para isso. O nosso cérebro, ele consegue entender muito bem essa questão geográfica. Quando você está dentro do ambiente de trabalho, a mente está focada para o trabalho. Quando você está almoçando, a mente está num ambiente de relaxamento. Eventualmente, você até vai falar sobre alguma coisa do trabalho no almoço, mas abre espaço para você falar de outras coisas. Então, incentive os seus líderes a almoçarem juntos. Não só 2 ou 3 aqui, ou 2 ou 3 acolá, todos eles juntos. De maneira frequente. Crie essa prática, crie esse hábito dentro da sua organização. Crie um momento, por exemplo, de happy hour, um dia no mês ou um dia na semana. Aí vai depender de quão festeiro você é e como é que você está em termos de permissão para fazer isso. Agora, é um outro momento ótimo, até porque normalmente no happy hour tem a bebida alcoólica que ajuda a pessoa a sair ali do racional, diminui ali, e aí tem que ser pouco, né? Porque se ficar bêbado passa vergonha. Não é esse o objetivo. O objetivo é criar um momento de descontração para que a pessoa se sinta mais relaxada e comece a falar de assuntos pessoais da vida dela, coisas que ela gosta, planos que ela tem, viagens que ela gostaria de fazer. Coisas sobre o filho, sobre a esposa, sobre o marido, planos de férias, planos de desenvolvimento profissional. E aí, nesse tipo de conversa, as pessoas vão se conhecendo e vão se conectando. Eventualmente descobrem gostos, hobbies em comum, e aí começam a já se marcar para se encontrar no final de semana, e por aí vai. E aí você começa a criar um ambiente, um relacionamento que vai promover um aumento dessa conexão emocional e, consequentemente, vai gerar resultados muito melhores. Uma outra forma de se fazer isso é criando eventos de integração. Quando eu era executivo, de vez a gente tinha pelo menos um evento por ano que era um evento de integração. E como é que eram esses eventos de integração? Normalmente era um final de semana, tipo, saía na sexta à noite, voltava no domingo à noite, e ia para um hotel e tinha lá um facilitador que criava condições dinâmicas, trazia às vezes até algum conteúdo. Às vezes era até um mix ali de um evento de integração com um evento mais estratégico, mais de definição de metas e objetivos. Às vezes você consegue juntar uma coisa na outra e você tem um evento que vai gerar um resultado, algo concreto para a empresa e ao mesmo tempo vai promover a integração das pessoas. Ou, se você quiser, faça um evento puramente de integração. Já teve alguns mentorados meus que eu ajudei a criar eventos de integração, só para integrar melhor a equipe. E você pode fazer isso entre os líderes, integrando melhor esses líderes. Inclusive, quando você faz esses eventos de integração fora, né, que vai para um hotel, normalmente, propositadamente, você coloca as pessoas para dividir os quartos, né? Então, os homens dividem com os outros homens, as mulheres também dividem lá com as outras mulheres. E as pessoas ali, para que isso? Para as pessoas passarem ainda mais tempo juntos. Tem alguns inconvenientes, como ronco, eventualmente, mas até isso vira motivo de piada no café da manhã no dia seguinte.
E aí, de novo, momentos de descontração, onde as pessoas começam a falar, inclusive, das suas vulnerabilidades, como o ronco. E aí pode até surgir ali alguém que tem uma solução para aquilo, vai saber, né? Então, veja, são oportunidades que você dá para as pessoas se conectarem de uma maneira mais intensa. Uma outra forma que você tem para promover esse tipo de coisa é criando espaços dentro da própria empresa. E aí você nem tem essa necessidade de sair da empresa. Então existem empresas, por exemplo, que criam espaços de convivência específica, tipo a área do café, tipo uma copa, tipo uma área de descompressão, onde as pessoas podem se encontrar ali e até se encontram no corredor e já chamam uma para tomar um café. Normalmente, nesses espaços, os assuntos são mais relacionados à empresa. Lembra? O cérebro, como a pessoa está dentro da empresa, naturalmente, os assuntos que surgem nesses momentos são mais relacionados à empresa. Mas é um espaço ótimo para fazer uma coisa muito interessante, que é promover a integração entre as iniciativas que estão acontecendo, os projetos que estão acontecendo. Apesar de você não ter ali uma conversa mais informal, que vai fazer aumentar o nível de conhecimento que uma pessoa tem sobre a outra, nesse espaço já permite que haja troca de projetos que são comuns, de interesses comuns, de projetos onde uma área pode apoiar a outra, colaborar com a outra, de ideias que são pensadas. Uma vez eu estava lendo um livro do Ed Catmull, acho que é esse o nome, um fundador da Pixar, CEO da Pixar, e ele estava dizendo que tem uma cafeteria dentro da empresa e as pessoas trocavam muito lá, muitas ideias surgiam, muitas melhorias de ideias apareciam, porque as pessoas estavam lá e elas tinham oportunidade de encontrar pessoas de áreas diferentes. Normalmente você juntar líderes de áreas diferentes dá um samba legal, por quê? Porque são pessoas que têm perspectivas diferentes. Parece que não, mas quando você junta um diretor de marketing com um diretor financeiro, podem surgir novas ideias de melhoria do processo financeiro e até mesmo de campanhas de marketing, porque as pessoas têm visões diferentes. E quando você coloca pessoas de visões diferentes para trabalhar em projetos ou para falar de assuntos em comum, normalmente você tem a oportunidade de você trazer uma nova visão, uma nova oportunidade. Ou então identificar um risco que ninguém estava vendo. Então você pode promover também dentro da empresa esses espaços. Eu lembro até de uma vez eu estava na Ambev fazendo uma visita e eu vi que tinha um bar, né? Também é Ambev, né? Era uma fábrica de cerveja, tinha lá um bar dentro da empresa, rolava happy hour todo dia com cerveja de graça. E eu não sei se alguém controlava as limitações ou deixava pelos próprios colaboradores controlarem os seus limites ali. Então, existem espaços que você pode criar para promover essa interação. Uma outra forma de você fazer isso é criando oportunidades para as pessoas fazerem esporte juntos. Então, atividades físicas, por exemplo. Corrida, por exemplo. Então, tem lá uma equipe de corrida dos gestores da empresa. Só os gestores vão correr. É uma equipe dos líderes, dos gestores. E eles vão começar a se encontrar para treinar. Aí a empresa contrata lá um preparador físico, compra lá umas camisas e pronto, tem lá um time de corrida da empresa. E ali naquele momento eles estão ali fazendo uma atividade física, melhorando a sua saúde, cuidando do seu corpo e consequentemente aumentando a sua produtividade, inclusive intelectual. Pessoas que praticam exercícios físicos são mais inteligentes. Ponto. A ciência já disse isso. Então você é uma forma de você, de novo, fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você cuida da saúde dos seus colaboradores e faz com que eles interajam entre eles, cria ali um senso comum, uma equipe. E se eles são uma equipe de corrida fora da empresa, a tendência é que eles tragam isso para dentro e sejam também uma equipe muito mais coesa dentro da empresa. E ainda existe uma outra forma de fazer isso, e eu achei essa ideia, quando eu vi, muito interessante. Era um presidente de um banco norte-americano, de um banco de investimentos norte-americano, e que fazia reuniões semanais. Toda segunda-feira tinha uma reunião de diretoria, né? Então, o presidente com os diretores, sei lá, 8 diretores daquele banco. E nesta reunião, os primeiros 15 minutos eram separados e ninguém falava de trabalho. As pessoas só falavam da sua vida pessoal. Então começava a reunião e a reunião começava assim, a pauta era: fulano, o que você fez no final de semana? E aí o outro depois já emendava: ah, eu fiz isso, ah, eu fui para um churrasco, ah, eu fui para o aniversário, ah, foi o aniversário da minha sobrinha. E as pessoas falavam ali, passavam ali 15 minutos num ambiente completamente descontraído, nem parecia que era uma reunião de diretoria de banco, falando sobre as suas vidas. E isso permitia com que as pessoas conhecessem
a vida um do outro. E obviamente que ali de novo surgiu oportunidade de, tem esse hobby em comum, também gosto de passar o final de semana nesse lugar, bora passar o final de semana na minha casa. Aí já se encontram as famílias e aí você já tem as famílias juntas. De novo, lembra? Relacionamento que extrapola os muros da empresa e se fortalece. E essa conexão, ela vem para dentro da empresa, promovendo um aumento do engajamento, um desenvolvimento do espírito de equipe e, consequentemente, um resultado muito melhor. Muito bem, agora que eu já te dei um montão de ideias, está na hora de você colocar isso em prática. Porque você sabe que aqui no DaltonCast, se você entende, se você compreende, se você aprende, mas você não bota em prática, você está perdendo a oportunidade de gerar muito mais resultados para sua empresa, para sua área e para você. Então, pega tudo isso, coloque em prática, use o poder da comunicação para gerar mais resultados para você. E se você é um presidente, um diretor, faça com que a comunicação entre os líderes que trabalham na sua equipe flua de uma maneira muito mais forte, criando uma conexão emocional de alto impacto que vai fazer com que as pessoas trabalhem num nível de engajamento muito maior. E já que estamos chegando ao fim deste episódio, e este é o episódio número 99, o próximo episódio será um episódio especial, porque será o nosso 100º episódio. E se você é ouvinte assíduo aqui do DaltonCast, você terá uma oportunidade única, porque no episódio 100, que é um episódio especial para mim, né? 100 episódios aqui para você, eu vou dar um presente para alguns ouvintes. Então, os primeiros ouvintes terão mais chances de conseguir esse presente. Então você já ativa aí a notificação e fica ligado, porque na próxima semana, no episódio 100, vai ter um presente especial para alguns ouvintes que participarem de algo que eu só vou contar lá no episódio 100. Então, fica esperto que o presente vai ser muito bacana. Para ter acesso ao PDF com o resumo desse episódio, você já sabe, basta acessar daltonribeiro.com.br/daltoncast. Compartilhe esse episódio com outros líderes que, como você, querem fazer a diferença em suas empresas. Lembre de deixar a sua avaliação, fazer os seus comentários, inclusive sugerir temas para os próximos episódios do DaltonCast. Lembrando que se você precisar falar comigo, se você quiser levar os meus workshops, os meus treinamentos para a sua empresa, aqui na descrição tem o contato da minha equipe e você consegue agendar um bate-papo comigo para eu entender o que você precisa e qual é a melhor forma de entregar aquilo que você precisa para desenvolver os líderes da sua empresa. Muito obrigado pela sua audiência. Nós vamos ficando por aqui. Este foi mais um episódio do DaltonCast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Um grande abraço e até o próximo episódio.